Bom dia! Hoje nós vamos estudar sobre o Segundo Reinado, uma sequência dos assuntos anteriores, desse processo de independência do Brasil, para a gente entender como se deu. Então, nessa introdução eu coloquei: a independência do Brasil foi obra de uma elite conservadora, latifundiária e tradicional, cuja riqueza era impulsionada pelo trabalho escravo. Então, essa nossa independência que nós comemoramos foi uma independência feita pela elite, uma elite que queria manter os seus privilégios. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber isso. Quando a gente fala em latifúndio, eram grandes proprietários de terra, eram de uma família patriarcal, e a riqueza deles vinha do trabalho escravo. Então, desde o início, sempre que eu estava falando sobre essas lutas por independência, eu sempre falei que houve uma independência apenas de Portugal. O Brasil fica livre de Portugal, mas não fica livre dos portugueses que aqui vieram e continuaram aqui. A gente percebe que Dom Pedro I, ele fica no Brasil como o imperador do Brasil. Quando ele sai, quando ele volta para Portugal, e após a sua morte, que logo depois ele morre, Dom Pedro II, ele deixa aqui ainda criança, foi o que nós estudamos na aula passada, e aí a gente vai entender como se dá esse segundo reinado, porque durante o período em que Dom Pedro II tinha apenas 5 anos, o Brasil é governado por regentes, não é isso? Lembra que na última aula nós falamos sobre esse período que foi chamado de período regencial, porque o nosso país era governado por regentes, por isso, período regencial. Então, a gente precisa entender que esse segundo reinado que nós vamos estudar agora continuava, acontecia ainda com os mesmos interesses dessa mesma elite que o que queria mesmo era se consolidar no poder. Eu esqueci um R, mas eu vou acrescentar, gente. Mas o que essa elite queria mesmo era se consolidar no poder, continuar governando e escravizando e tirando tudo que ele podia de ouro, de benefícios para si. Então, a gente precisa ver como essa monarquia se consolida aqui no Brasil. Então, a gente fala sobre como esse período regencial foi marcado por grande instabilidade. Então, assim, lembra que nós estudamos diversas revoltas em regiões que explodiram em vários lugares do país durante esse período, como nós estudamos a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, que é a mesma coisa. Também teve a Revolta dos Malês, a Cabanagem, e ainda tivemos a Sabinada. Então, todas essas revoltas, gente, mostra como havia uma instabilidade política muito grande durante esse período regencial. A elite da época também, ela via na figura do imperador menino a possibilidade de, sem ameaçar os seus interesses, restabelecer a ordem social. Ou seja, a ideia de que eles não iriam perder seus privilégios, mas essa ordem, entre aspas, social era que não tivesse mais essas revoltas. E havia também essa disputa entre liberais, conservadores, que eram os partidos da época, né, os partidos políticos, e eles viam também na coroação do imperador a solução para a crise de autoridade. Lembrem-se que durante esse período o imperador ainda é um menino. Durante todo o período regencial, isso começa, ele tinha 5 anos, eu acho que vocês lembram que o período regencial ele durou lá de 1831 até 1840, então o que eles queriam naquele momento era que Dom Pedro II fosse coroado e solucionasse essa crise de autoridade que existia no país. Eles achavam que assim o Brasil chegaria a uma estabilidade, né? O país não tivesse mais tantas revoluções. Então, gente, os liberais, eles começaram a pensar que eles poderiam eles seriam substituídos do poder pelos conservadores, e aí eles planejaram um golpe de Estado. Que golpe de Estado seria esse? O golpe de Estado, gente, era a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Então, eles antecipando
a maioridade de Dom Pedro, ele poderia se tornar o imperador. Então, eles fizeram isso com 15 anos. Ele foi emancipado, ele se tornou maior aos 15 anos e Dom Pedro II é coroado o segundo imperador do Brasil, e esse episódio será conhecido como golpe da maioridade. Então, daí você já entende um pouquinho o que seria um golpe de Estado, e já naquele período no Brasil, ainda no processo em que o Brasil ainda era uma monarquia, ainda não era uma república, já houve o primeiro golpe, que seria esse golpe de Estado, em que Dom Pedro II se torna imperador do Brasil com apenas 15 anos. Lembre-se que o nome desse processo, desse golpe de Estado, é chamado de golpe da maioridade. Aqui, gente, eu trouxe o nome completo de Dom Pedro só para vocês perceberem como naquela época os nomes eram enormes. Eles costumavam colocar inúmeros nomes, assim mesmo era o nome da princesa Isabel e de vários outros. O nome de Dom Pedro era Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bebiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Esse era o nome de Dom Pedro II, que era o 7º filho de Dom Pedro I. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de Dom Pedro ao lado da imperatriz Teresa Cristina. Aqui uma seta, ó, Dom Pedro, esse senhor sentado aqui. E aqui ao lado, a imperatriz Teresa Cristina, só para vocês verem como as pessoas se vestiam naquela época, tem uma noção desse período. Então, ó, como eu disse a vocês, que eu acredito que como uma curiosidade mesmo, a elite econômica naquela época é que eles achavam que essas rebeliões separatistas iriam acabar aqui no território quando Dom Pedro II assumisse o poder. Era isso que eles acreditavam. Essa elite econômica acreditava que a estabilidade viria do país mesmo. Então, durante o segundo reinado, havia 2 influentes partidos políticos no país, que seria o Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Liberal, que foi o principal responsável pela campanha e pelo golpe da maioridade, eles defendiam a extinção do poder moderador, aquele poder que fazia com que o imperador tivesse mais poder do que todos os outros poderes, que seria o poder executivo, legislativo e judiciário. O poder moderador se sobrepunha a todos eles. Então, esse Partido Liberal, ele defendia a extinção do poder moderador, queria uma maior participação do legislativo e maior autonomia para as províncias, ou seja, as províncias eram as localidades, as cidades, né, daquela época. Eles eram favoráveis a uma descentralização do poder. Já o Partido Conservador, que era composto pelos antigos regressistas, grandes latifundiários de Pernambuco e Bahia, esses defendiam um executivo forte e era favorável à centralização do poder nas mãos de Dom Pedro. Então eles achavam que todo o poder deveria estar nas mãos de Dom Pedro II. Só que há uma coisa importante. Os 2 partidos eram favoráveis ao livre comércio, eram favoráveis à escravidão e procuravam vantagens se aproximando do imperador. Isso eles tinham em comum, os 2 partidos.